Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Invest. E hoje, pulando um pouco a ordem dos vídeos que eu tinha planejado para gravar, né? Eu decidi fazer esse vídeo cujo tema é justamente esse, né, que vocês estão vendo na tela, como lidar com a volatilidade nos investimentos. Nesse momento, né, em que o Ibovespa, né, a Bolsa aqui de Valores do Brasil, se encontra basicamente em 10 pregões seguidos, né, ou seja, 10 dias de negociação de quedas seguidos, né, eu acho que é importante gravar um vídeo como esse para trazer para nós investidores, pequenos investidores, os investidores que estão aprendendo, ou mesmo quem já investe há algum tempo, algumas dessas noções básicas, né, para saber como lidar quando a bolsa cai e os investimentos performam negativamente. Porque, pessoal, esses momentos vão existir. E muita gente que começa a investir na bolsa ainda nunca criou um racional para poder investir. Então, eu acredito que esse vídeo aqui vai trazer uma base para quem pretende começar a investir, né? Quem ainda não investe vai começar a investir. E quem já está investindo há algum tempo, né? Eu acredito que também vai ter algum conteúdo que vai ter importância, beleza? Então, vamos iniciar aqui. Esse vídeo ele não tem roteiro, eu vou fazer ele basicamente todo da minha cabeça com algumas informações que eu decidi anotar um pouco antes de gravar, né? Pelo menos para eu ter um norte do que eu vou falar aqui e acabar não me confundindo nas informações, beleza? Então, a primeira coisa que eu coloquei é que volatilidade não é risco. Volatilidade é a oscilação do preço, ou seja, é quanto o preço daquele ativo que você investiu sobe ou desce, né, valoriza ou desvaloriza ao longo de um determinado período de tempo. Nos investimentos, risco é a perda permanente de capital. E de forma geral, essa perda permanente ela só pode acontecer caso uma empresa que você invista vá a zero, tá? Tem alguns estudos que mostram que empresa ir a zero, empresas listadas em bolsa ir a zero é muito difícil. São pouquíssimas em que isso acontece. Normalmente elas são vendidas para alguma outra grande empresa que faz alguma reestruturação e você acaba sendo de alguma forma remunerado ou recebe o seu dinheiro de volta, não a totalidade, né, mas uma parte acaba sendo retornado para você, beleza? Então, mesmo empresas que você corre o risco de ter a perda do capital, quando você tem uma carteira diversificada, é melhor você manter ela. Por quê? É difícil que ela vá a zero e a probabilidade, mesmo que seja ainda pequena, é maior de que ela valorize ao longo do tempo. Inclusive, eu posso até trazer um vídeo mostrando como empresas que performaram mal na bolsa acabam superando até mesmo o IPCA, né? Ou seja, você acaba, querendo ou não, preservando seu dinheiro vencendo do IPCA, entendeu? Eu mostrei em vídeos recentes aí, eu acho que o vídeo sobre ações, que a Ambev foi um investimento que performou não tão bem, mas acabou ainda assim preservando o seu patrimônio e rentabilizando ele até um certo ponto, beleza? Então, indo ao que interessa, é o seguinte, eu separei alguns pontos que eu anotei aqui, né? Que são questões importantes para principalmente para quem vai começar a investir e até mesmo para quem já investe, beleza? Então, pessoal, esses são pontos que eu considero serem necessários que você tenha o conhecimento, que você aplique para que você resista à volatilidade que acontece nos investimentos, tá? Quando você não tem essas noções e não aplica esses pontos que eu coloquei aqui, fica cada vez mais difícil você manter, né, a cabeça fria em momentos que a bolsa cai e que você olha na tela da sua corretora ali e vê o seu patrimônio diminuindo cada vez mais, beleza? Então, vamos iniciar aqui. Primeiro ponto é foco no seu trabalho, tá? Ele é a sua fonte de renda. Ou seja, antes de você querer agir como se fosse um grande investidor ou qualquer coisa do tipo, você não pode considerar que os investimentos são a coisa mais importante. Por quê? Porque o investimento ele está lá para preservar o seu patrimônio e fazer o seu patrimônio crescer ao longo do tempo. Mas ele não é a sua fonte de renda. A sua fonte de renda é o seu trabalho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para lidar em momentos em que a volatilidade atinge os seus investimentos e que você tem uma perda ali, você tem uma rentabilidade negativa nesses investimentos,
é você focar no seu trabalho. Inclusive, isso aqui é independente do momento, independente da bolsa estar subindo ou descendo, você tem que focar no seu trabalho, porque o seu trabalho é o que vai gerar renda para você pagar suas contas e para você poder, inclusive, investir. Então, primeiro ponto para resistir à volatilidade é foque no seu trabalho, foque em ganhar dinheiro com o seu trabalho, foque em ter um meio que te gera renda de forma recorrente, beleza? Segundo ponto, antes de começar a investir, se livre de dívidas. Pessoal, só fazendo um disclaimer, a maioria dessas coisas eu já falei em vídeos anteriores, então eu não vou ficar dando explicações prolongadas e aprofundadas dos porquês. Eu convido quem não assistiu os vídeos anteriores dessa playlist aqui sobre tudo que você precisa saber para começar a investir, eu recomendo que você assista, justamente para você entender mais a fundo alguns dos pontos que eu estou trazendo aqui, tá? Então, por que se livrar de dívidas? Porque os juros que é lhe cobrado sobre as dívidas que você possui vencem a maioria esmagadora dos investimentos, tá? Todos os investimentos perdem para a dívida. Quais são os investimentos que não perdem em termos de rentabilidade para o que lhe é cobrado em juros da dívida? Apenas aqueles investimentos que, por algum motivo, que você nunca vai saber qual é, vão ter uma valorização exponencial. Exponencial que eu digo assim, valorizar 500% ou mais ao longo de um ano, tá? Por quê? Porque os juros de uma dívida que você possui, por exemplo, num cartão, chega a 440, 450% ao ano. E pouquíssimos investimentos, eu posso abrir aqui o Investidor 10 e olhar aí os investimentos que mais, os ativos que mais rentabilizaram aí positivamente nos últimos 12 meses, vocês vão ver que não tem quase nenhum que valorizou, ou provavelmente não vai ter nenhum que valorizou 450% ou mais ao longo dos últimos 12 meses, entendeu? Então, assim, para você acertar esse investimento, seria só através de uma aposta. Você vai apostar em um ativo e você pode ou não ter a sorte de que ele valorize tudo isso. Então, dificilmente um investimento que você selecionar vai valorizar o mesmo tanto que uma dívida te cobra de juros. Então, isso vai estar relacionado ali com o terceiro ponto, que eu vou já entrar. A primeira coisa que você precisa é se livrar das dívidas, tá? Para te ajudar a manter a cabeça fria no momento que os investimentos não estão performando bem, você tem que se livrar das dívidas. Porque imagine o seguinte, seus investimentos estão indo mal e você ainda tem uma dívida que está te cobrando um juros avassalador ao longo do ano. Então você vai arrumar mais uma preocupação que você poderia ter se livrado antes, entendeu? Você já tem essa preocupação das dívidas corroendo o seu dinheiro e você tem o seu capital sendo perdido, entre aspas, tá? Porque capital investido ele não é perdido, tá? Se você aloca em boas empresas, esse capital não está perdido. Isso é apenas uma oscilação que ocorre ao longo do tempo. E vocês vão ver quando eu chegar no ponto 12, que é para olhar alguns gráficos, que a bolsa passa até menos tempo caindo, né? Aliás, a bolsa percentualmente cai menos do que ela valoriza ao longo do tempo. Beleza? Ela passa até mais tempo caindo, às vezes, do que valorizando. Porém, a valorização, percentualmente falando, ao longo do tempo, é superior ao que a bolsa desvaloriza quando ela cai ao longo do tempo, beleza? Então, o que eu quero dizer nesse segundo ponto é o seguinte, resumo, não arrume mais dor de cabeça, tá? Então, se livra de dívida para você poder investir, porque se você não se livra de dívida e começa a investir e os seus investimentos performam mal, você vai ter a dor de cabeça da dívida e a dor de cabeça dos investimentos performando mal, beleza? Terceiro ponto, reserva de emergência, de 3 a 12 meses dos seus gastos, a depender da sua modalidade de trabalho, que é ou CLT ou PJ. Se você é CLT, de 3 a 6 meses, se você é PJ, de 6 a 12 meses ali dos seus gastos, beleza? E aqui um ponto que eu quero salientar. Eu recomendo para quem for fazer sua reserva de emergência, considere seus gastos ao longo de um ano. Então, pega tudo que você gasta ao longo de um ano, tá? E divide por 12, que você vai ter o valor de cada mês. Por quê? Porque tem gastos que nós temos, que são gastos recorrentes, mas eles não são divididos ao longo de todos os meses do ano. Por exemplo, IPVA, ou seguro de carro, ou quem tem determinada profissão aí que é regularizada por algum órgão, tipo CRM, CREF, CREFITA, ou seja lá o que for, paga essa taxa uma ou às vezes divide em duas, três, quatro vezes no ano, tá? Então, são gastos que nós temos com recorrência anual, mas que não são ao longo dos 12 meses do ano.
Então é bom você pegar o que você gasta ao longo do ano, dividir por 12, que você vai ter um gasto médio mensal e você monta a sua reserva de emergência a partir desse gasto mensal médio, beleza? E por que que é importante ter essa reserva? Porque imagine a seguinte situação: a pessoa foi lá, ela tinha 10 mil reais, ela investiu esses 10 mil reais, tá? E aí, depois de um mês, esses 10 mil reais viraram 8 mil reais, porque ela perdeu ali, né? Os investimentos performaram mal, por qualquer motivo que seja, seja oscilação da bolsa, economia indo mal, etc. Ou ela selecionou ativos ruins, tá? Então, ela teve uma perda, entre aspas, de 2 mil reais, ok? E aí ela vai lá, trabalhou um mês, juntou mais 1.000 reais, e aí ela aportou mais esses 1.000 reais, ou seja, de 8 mil foi para 9 mil, tá? Mas aí esses investimentos continuaram performando mal e de 9 mil caiu para 7 mil. Ou seja, essa pessoa investiu 11 mil reais ao todo e agora ela tem 7 mil reais ali nos investimentos. E aí esse era o dinheiro que ela tinha da vida dela. E aí é uma pessoa que depende do carro para trabalhar, por exemplo, e esse carro teve algum problema, bateu o motor, e aí ela vai ter que, para refazer esse motor, o mecânico foi lá e cobrou 10 mil reais. Ou seja, era um dinheiro que a pessoa tinha guardado, ela foi, colocou tudo na bolsa de uma única vez, ficou sem reserva. O que que essa pessoa provavelmente vai ter que fazer? Vai ter que tirar os 7 mil reais que ela tem investido, que eram 11 mil, ou seja, ela vai ter que aceitar esse prejuízo de 4 mil reais, tá? Para ela poder consertar o carro e voltar a trabalhar. E lembrando, o conserto do carro é 10 mil, ou seja, ela retira 7 mil já no prejuízo e ainda vai ter que pegar uma dívida de 3 mil reais que vai cobrar juros dela. Ou seja, quando se trata de investimentos, o ponto crucial de você ter uma reserva de emergência é justamente para lidar com momentos como esse, de imprevisibilidade. Ou, por exemplo, perdeu o emprego. E aí a sua reserva ela vai te servir, por exemplo, por esse período que você está sem emprego, ou que você perdeu um contrato, caso você seja PJ, entendeu? Então é justamente para você não ter que retirar dos investimentos. Esse momento atual que a gente está vivendo em Bovespa, ele é passageiro, vocês vão ver isso, eu vou mostrar mais à frente. Então, a pessoa que passa por um momento como esse do exemplo que eu dei agora, no momento que a bolsa está caindo, como está acontecendo agora, ela tem que amargar um prejuízo que poderia ser passageiro. Esses investimentos dela poderiam voltar a rentabilizar, ela voltaria a ter aqueles 11 mil e até mais depois, mas numa adversidade da vida ela teve que retirar no prejuízo, tá? Para poder pagar um conserto e ainda teve que pegar uma dívida que ela vai pagar muitos juros, beleza? Então, continuando aqui, tenha um objetivo realista nos investimentos. Então, isso é um ponto importante, tá? Porque você ter um objetivo realista nos investimentos te ajuda a você permanecer firme nos investimentos para você alcançar aquele objetivo, ou seja, não pode ser nada irreal, tá? Vocês vão entender, isso está diretamente ligado ao quinto ponto ali. Mas, por exemplo, eu quero ter uma aposentadoria melhor, eu quero viver de renda, eu quero juntar dinheiro, capital, para poder pagar a faculdade para os meus filhos, ou eu quero juntar capital para poder comprar uma casa. Então, os investimentos, eles servem para você acabar atingindo esse objetivo, né? Dado o risco que você quer correr. Por exemplo, né, não adianta você ter um objetivo, por exemplo, que é faculdade para os filhos ou viver de renda, correndo um risco muito grande que pode te levar a ter uma perda completa do seu capital. E para isso existe, um dos pontos que eu coloquei mais ali à frente, é a diversificação, ou você ter um perfil mais conservador de investimentos para atingir aquele objetivo. Né? Resumo, o seu objetivo também depende do seu perfil e o quinto ponto, que é tenha um horizonte de tempo realista nos investimentos, também depende do seu perfil como investidor, beleza? Eu, Matheus, particularmente considero que um perfil moderado é melhor para quem quer ter objetivos realistas, tá? De ter uma boa aposentadoria, faculdade para o filho ou comprar uma casa, por quê? Um perfil moderado você potencializa a sua rentabilidade ao longo do tempo, tá? E você acaba conseguindo de forma mais assertiva atingir o seu objetivo, que também é realista. Beleza? Quando você tem um perfil muito arrojado, você corre o risco da ruína, que é perder tudo que você tem nos investimentos. Tá? E quando você tem um perfil muito conservador, você consegue sim atingir os objetivos que você determina, mas demora um tempo maior, né?
E aí, consequentemente, também diminui consideravelmente o seu risco de ruína nos investimentos, que é o risco de perder tudo, tá? Então, tudo isso, esse ponto 4 esse ponto 5, depende do seu perfil de investimento, tá? Seu perfil como investidor, que é de ter um objetivo realista e um horizonte de tempo. E aí você vai atingir o horizonte, você vai definir o horizonte de tempo para atingir o objetivo. Quanto tempo você tem? Por exemplo, eu quero faculdade para os filhos. Então, meu filho nasceu hoje, eu vou começar a investir a partir desse mês, e vou investir pelos próximos 18 anos, mês a mês, para que quando ele chegue na idade adulta, ele tenha capital para ou pagar uma boa faculdade, ou se ele conseguir passar numa boa faculdade pública, ele abrir um negócio próprio, por exemplo. Entendeu? Então, você tem que ter esse objetivo realista e o seu horizonte de tempo tem que ser realista com base no seu perfil de investidor, tá? E com base no seu objetivo, que parte do seu perfil como investidor também. Matheus, o que é perfil como investidor? O primeiro vídeo dessa playlist aqui de como investir tem essa questão dos perfis de investidores e como cada um deles funciona, ok? Bom, passou por todos esses pontos que eu falei anteriormente, vem o sexto ponto, que é estude no que vai investir, né? E após estudar no que você vai investir, você vai selecionar, você vai escolher o que você vai investir. Eu sei, essa é uma parte complicada porque ela demanda tempo, e ela demanda mais tempo talvez que todas as anteriores aí, tá? Porque montar uma reserva de emergência é basicamente você deixar o dinheiro guardado no banco ou numa caixinha ali do seu banco digital ou o que quer que seja, tá? Então isso não te demanda gasto de tempo diário, beleza? Focar no seu trabalho já é uma coisa que você faz diariamente. Então, você estudar realmente te demanda tempo. Como eu já falei em vídeos anteriores, tá? Se você quiser selecionar um indicador para estudar, tá? Não é que você deve usar apenas ele, mas quem tem tempo curto e pouco tempo, tem que utilizar o indicador do lucro. Eu vou mostrar ele novamente aqui, eu já deixei aberto, ó. Aqui, ó, por exemplo. Então, a gente entra aqui no investidor 10. Eu vou pegar, por exemplo, o Itaú, que vai ser uma das ações, um dos ativos que eu vou dar de exemplo nesse vídeo aqui, tá? Minha internet está meio ruim, mas enfim. O indicador do lucro, ó, abriu. O indicador do lucro, ele é o seguinte, ó, você vai descendo aqui, ó, ele vai te mostrar como o lucro daquela empresa se deu ao longo do tempo e como a cotação acompanhou esse lucro ao longo do tempo, ok? Então, vocês veem aqui, ó, que nesse gráfico da Itaú e TUB3, que são as ações ordinárias, o lucro veio desde 2019, é o que tem aqui no gráfico, tá? O lucro veio crescendo e a cotação veio acompanhando, mesmo que atrasado. Você vê que durante um tempo aqui, de 2009 até quase 2013, o lucro andou, a cotação andou de lado, sendo que o lucro estava crescendo. Ou seja, isso aqui te deu, para quem olhou esse indicador, isso aqui deu tempo para a pessoa ir acumulando ações do Itaú. Entendeu? E a gente vê que em momentos de queda, como por exemplo aqui próximo da pandemia, ó, o lucro caiu e a cotação foi até atrasada, veio cair depois, basicamente. Entendeu? Então, assim, quer selecionar um indicador para estudar? Esse é um bom indicador, só que ele não te entrega tudo, tá? As empresas conseguem fazer maquiagem contábil às vezes para ter um lucro maior do que o que ela realmente teve. Vou dar dois exemplos. Não foi caso de maquiagem contábil, mas foram empresas que passaram por situações agora, no ano passado, se eu não me engano, no início desse ano, que acabaram inflando o lucro meio que de forma artificial. A gente tem a Sanepar, que tinha ganho aí os precatórios do governo federal, ok? E a AGEPAR, que é uma reguladora, falou que ela não ia receber esses precatórios. O que a Sanepar tinha feito quando ela recebeu ali o aval do governo federal? Colocou nos demonstrativos financeiros que receberia esse lucro. O que aconteceu com o lucro? O lucro subiu muito acima do que o lucro que eles produziram de forma operacional. E aí, depois, quando a GEPAR foi lá e falou que eles não ficariam com esse valor, o lucro despencou, apesar de que o operacional da empresa estava mantido. O lucro que ela gera recorrentemente foi mantido, tá? Então, quando você olha apenas esse indicador, esse tipo de coisa pode acontecer. Você olha, o lucro da... Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, tá? Aqui. Tá? PR3, que é a Sanepar, beleza? Vocês vão ver mais ou menos o que foi acontecendo. Então, ó, vocês podem até ver aqui, ó. Por aqui, ó, 29/1, acho que foi quando saiu aqui, vocês podem ver que essa subida aqui da Sanepar, ó, foi justamente nessa expectativa dos precatórios.
Quando a GEPAR falou que a Sanepar não receberia os precatórios, ó, o preço veio caindo, 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 e vocês vão ver quando eu for lá em cotação e lucro, ó, olha o que que aconteceu. Lucro subindo, isso aqui de forma operacional até o momento que ela, se eu não me engano, na verdade ela foi colocando dividido em vários trimestres, eu não vou lembrar de cabeça não, enfim. Ela colocou nos demonstrativos financeiros dela, tá? E aí, quando a GEPAR foi lá e falou que ela não ficaria com os precatórios, olha o que aconteceu com o lucro. Despencou. E a cotação está acompanhando atrasado, mas está acompanhando. E no momento de queda desse da bolsa, isso aqui, ó, queda de cotação, tende a se intensificar, tá? E isso acaba abrindo até uma oportunidade para quem fica de olho em empresas como essa, acompanha os demonstrativos financeiros, tá? A fazer boas entradas. Isso aqui é uma empresa de saneamento, uma empresa de valor. Não estou dizendo, não estou recomendando que você vá lá e compre Sanepar, mas é uma empresa de saneamento e uma empresa de valor. O operacional dela, o lucro que ela gera operacionalmente está mantido. Ela teve um evento que inflou o lucro dela. Outro exemplo foi a Semig, aconteceu uma coisa parecida. Né? Ela vendeu ativos e fez desinvestimentos, o que fez o lucro dela crescer, tá? Mas agora ela já está voltando a investir em outras coisas, o lucro dela se manteve no operacional, ou seja, não tem o crescimento desses desinvestimentos e das vendas que ela realizou de ativos, e a cotação está caindo, sendo que a empresa não perdeu os fundamentos, ok? Então, você tem que estudar os ativos em que você pretende investir. Se for para escolher um indicador, eu recomendo lucro e cotação, beleza? Quer estudar a fundo? Pega os demonstrativos da empresa e entende o que ela está fazendo, beleza? Dando continuidade, tá? Sétimo, tenha um racional de investimento, que é o que eu falo que é a cultura do investimento. Então, eu não vou me alongar muito aqui, porque tem vários pontos, tá? Mas questões que você pode pensar a respeito, que eu digo que são as principais, e que te mantém firme nos investimentos são o seguinte: o quanto eu vou aportar, ou seja, o quanto eu vou investir, tá? Isso aqui passa por alguns passos, tá? Que eu digo que os principais são: o quanto eu ganho no mês, desse tanto que eu ganho, o quanto eu gasto no mês, disso que eu gasto, o quanto que sobra, e do que sobra, o quanto eu posso investir ou o quanto eu estou disposto a investir, tá? Partindo disso quantos aportes eu irei fazer dentro de uma janela de tempo. Se é mensal, né, já que o salário, né, você recebe mensalmente, né, o quanto eu ganho por mês, ou seja, quanto sobra por mês, ou seja, quanto eu posso investir por mês. Então, quantos aportes eu irei fazer a partir desse valor que eu vou destinar para os investimentos? Vai ser um aporte mensal, uma vez no mês, ou vai ser um aporte semanal, uma vez por semana, tá? E aqui eu não vou me prolongar, aporte mensal e aporte semanal, cada um tem seus pontos positivos e negativos. O que importa é você criar uma cultura de investimento da seguinte forma: eu defini que eu vou investir todo mês R$ 300 no dia 15 de cada mês, que é o meio do mês, que é um dia que eu considerei por qualquer motivo que seja, ou só porque eu chutei ali, ou eu joguei uma moeda e decidi que esse seria o dia, eu vou investir todo dia 15 de todo mês, tá? Ou eu vou fazer um aporte semanal, vou pegar esses R$ 300, vou dividir ele em 4 aportes de R$ 75 toda semana, toda quarta-feira vai ser o dia que eu peguei, eu vou investir R$ 75 toda semana na quarta-feira. Isso cria uma cultura do investimento. E aí você acaba sentindo falta se você acabar não aportando no dia que você programou para investir, beleza? E o que importa é investir independente do momento, principalmente se você estudou no que você vai investir e escolheu bons ativos, tá? Bons ativos passam por esses momentos de queda de uma forma muito resiliente. A cotação cai, mas os resultados são mantidos. Os resultados que essas empresas têm são mantidos e continuam crescentes, mesmo que às vezes eles passem por momentos de turbulência. Esses momentos de turbulência, você só entende o que está acontecendo e como a empresa pretende sair daquele momento de turbulência, estudando os demonstrativos financeiros dela. Beleza? Outro ponto, acho que eu nem coloquei aqui, empresas muito antigas já passaram por diversas crises, tá? Então, empresas muito antigas que seguem um lucro crescente ao longo do tempo,
tendem a sair bem das crises, tendem a sair das crises de forma fortalecida, beleza? Então tenha isso em mente. Aqui eu já entrei, já falei esse ponto meio que indiretamente, né, que é quando eu irei aportar, então você pode definir um dia aí, seja do mês ou da semana, o que importa é você ter essa cultura de investir, por quê? Tendo essa cultura, ela te mantém firme nos seus investimentos ao longo do tempo e você acaba não desistindo de investir. Vira, de fato, investir acaba virando um vício na sua vida e você acaba sentindo falta de investir quando você torna isso parte da sua cultura, parte integral da sua vida, ok? E por último, né, pessoal, desse sétimo ponto aqui, sempre aos poucos, né? O ideal é que você divida os aportes que você vai investir ao longo do tempo. Como assim, Matheus? Para ficar mais claro, né? Se você tem 10 mil reais para começar a investir, eu tenho 10 mil reais que eu vou começar a investir e vai me sobrar todo mês ali mais 300 reais para investir por mês. O ideal é que você pegue esses 10 mil reais e divida ele em aportes. Seja aportes de R$ 1.000 por mês ou R$ 250 por semana, mas não coloque todo esse capital que você tem destinado a investir todo de uma vez. Os aportes que você tem do que sobra do seu salário ao longo do mês, sim, você aporta de uma vez porque são valores menores, mas se você tem um valor grande disponível para começar a investir, porque você já tem sua reserva de emergência pronta, não tem dívida para pagar, vá aportando aos poucos mesmo assim, beleza? Então, ou seja, se te sobra R$ 300 do seu salário por mês para investir e você tem 10 mil reais guardados, pega e divide esses 10 mil reais em aportes de R$ 1.000 mais os R$ 300 do que te sobra, beleza? Por quê? Porque, mesmo exemplo que eu dei ali no ponto 2, no ponto 3 da reserva de emergência. Se você coloca esses 10 mil reais num dia e no outro dia a bolsa cai 10, 15, 20, 30%, uma pessoa que não tem a vivência da bolsa vai se desesperar, vai acabar querendo vender os ativos que ela comprou ali, vai sair no prejuízo e vai acabar com aquela conclusão de que bolsa é cassino ou que bolsa é aposta. Beleza? Ponto 8, que eu já falei um pouco anteriormente, diversifique seus investimentos, ou seja, não aposte todo o seu capital em um único ativo, tá? Porque você fica mais exposto ao risco da ruína, ou seja, o risco de perder todo o seu capital. Quando você tem todo o seu capital em um único ativo, e automaticamente o seu investimento vira uma aposta. 50% te dá muito bom, 50% te dá completamente errado, ou seja, tem 50, é como se você jogasse uma moeda, você tem 50% de chance daquele ativo performar bem no seu capital, realmente multiplicar, mas você tem 50% daquele ativo performar muito mal e você perder capital, entendeu? Quanto mais ativos você tem na sua carteira, mais você corre, menos o risco de ruína você corre, entendeu? Então, tem estudos que mostram também que até um determinado número de ativos, a partir de um determinado número de ativos, eu não lembro se é 12, 13, 14, 15 ativos, o risco de você ter uma perda completa do capital ele é quase zero. Enquanto se você tem um único ativo, é de 50%, vira de fato uma aposta. Beleza? Então, o ideal é que você diversifique em diferentes setores, tá? E aqui eu não estou dizendo nem naquela questão de, porque tem correlação negativa, porque se tal ativo é de tal setor, eu vou explicar de forma esdrúxula o que é correlação negativa. Tal ativo é de tal setor, e esse ativo é de um setor completamente contrário. Então, quando a gente tem uma crise nesse setor aqui, por exemplo, esse setor performa bem. E, cara, isso até certo ponto funciona, tá? Mas isso em momentos de estabilidade econômica. E o Brasil ele é um país que ele nunca está economicamente estável, tá? Nunca está economicamente estável. A gente vê que agora, no momento que a bolsa está caindo, qual setor está performando bem? Deve ter realmente uma outra empresa aí, eu não vou saber de cabeça, que está valorizando, mas a gente tem empresa tipo o próprio Itaú que recorde de lucro aí, reportou alguns dias para trás e mesmo assim está caindo na cotação, entendeu? Então, assim, independente desses pontos de correlação negativa e tantos por cento em tal ativo e não sei o que lá, o importante é que você tenha uma diversificação de ativos e de setores dentro da sua carteira de investimentos para minimizar suas perdas, porque sim, existem ativos que
caem menos em momentos como esses e tem ativos que caem mais. Quando você tem uma diversificação de carteira, a sua carteira ela acaba performando negativamente, né? Acaba performando negativamente, mas de uma forma um pouco menor do que se você tivesse alocado em tudo em um único ativo que está caindo muito. Então, a diversificação, ela, de fato, ela pode diminuir a velocidade com a qual você tem é, 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 uma rentabilidade positiva, mas ela também freia os momentos em que você tem uma rentabilidade negativa e ela diminui o seu risco de ruína, diminui o seu risco de perda total, entendeu? Então, essa é a importância de ter uma diversificação de ativos, de setores e de alocação de risco de uma forma como um todo, beleza? 9. Não fique girando seus investimentos. Girar aqui quer dizer comprar e vender. Quando você fica comprando ativo, trocando um ativo por outro, né? Ah, eu comprei aqui Banco do Brasil. Ah, Banco do Brasil tá indo mal agora. Vou vender e vou trocar Banco do Brasil por Banco Bradesco. Ah, o Banco Bradesco está indo mal agora. Ah, setor bancário não presta. Vou trocar pelo setor de seguros. Troco para Caixa de Seguridade. Assim vai. Você acaba tendo perdas de diversas formas. Por quê? Primeiro, você está trocando, no exemplo que eu dei, tá? Você está trocando ativos por outros ativos porque você considera que X ativo é pior do que Y, né? Então você fica fazendo essa troca o tempo inteiro. E no momento de queda desse da bolsa, como está correndo agora, praticamente todo ativo performa mal. E aí você tem um outro problema que é o seguinte, você tem a perda por pagamento ali nas transações que você faz, seja de corretagem, seja emolumento, seja custódia, você vai pagando cada vez mais essas taxas porque você está movimentando seus investimentos o tempo inteiro, né? O que eu, Matheus, prefiro? Não gostou de um investimento? Deixa ele parado em quarentena, não vende, tá? Deixa ele parado em quarentena e aporta em outro. Mas também não adianta você seguir esse conselho se você for fazendo isso com todo o ativo. Ah, agora eu comprei Banco do Brasil, não gostei. Vou deixar ele em quarentena, vou comprar Itaú, também não gostei. Vou deixar ele em quarentena, agora eu vou comprar Bradesco, vou comprar Caixa de Seguridade, vou comprar Kepler Weber, vou comprar JHSF e assim por diante. Daqui a pouco você tem 100 ativos na carteira e sua carteira não sai do lugar, por quê? Porque você está o tempo inteiro comprando ativo novo e se algum deles acabar performando bem, subindo 100%, sua carteira não sobe nem 1%, porque você pulverizou, né? Apesar de que esse conceito de pulverizar ele é bem amplo, eu posso entrar em uma explicação melhor a respeito dele em outro vídeo, né? Mas, assim, ter ativos demais também não é ideal, porque você acaba não conseguindo acompanhar. Não que você tenha que ficar acompanhando de perto todo ativo que você tem, mas ter uma quantidade limitada de ativos te ajuda a ter que estudar menos ativos, porque idealmente falando, lembra, estuda no que vai investir, escolha no que vai investir. Quanto menos ativos você tem, mais fácil fica de estudar, tá? Quanto mais ativos você tem, mais coisas você tem para estudar. Ou seja, o ideal é que você tenha um equilíbrio, nem ativos demais que você não consiga estudar, entender o que está acontecendo naquela empresa, nem ativos de menos, porque você aumenta o seu risco de perda completa de capital. Beleza? Moral da história: não fique girando seus investimentos, porque você vai acabar perdendo dinheiro, pagando diversas taxas, tá? E achando que bons ativos são ativos ruins, ok? Outra coisa, isso não quer dizer que você não possa vender ativos, tá? Às vezes você pode vender ativo para, por exemplo, eu juntei um patrimônio aqui para comprar uma casa, então eu vou vender esses ativos que eu comprei, essas ações que eu comprei aqui, que valorizaram, para comprar uma casa. Tudo bem. Vou vender esse ativo porque está me dando crise de ansiedade a forma como ele está caindo. Ok, até certo ponto, se isso te traz paz de espírito, que isso não pode virar também uma cultura de investimento seu. Porque se toda vez que um ativo performa mal, te traz uma crise de ansiedade, você vende, você vai fazer isso toda vez. Então, o ideal num exemplo como esse é que você trate sua ansiedade, porque senão você também vai estar sempre perdendo dinheiro. Beleza? Não fique olhando cotação e rentabilidade o tempo inteiro, ou seja, momento de queda de bolsa, não adianta você ficar olhando cotação e a rentabilidade da sua carteira o tempo todo. Isso só vai despertar em você mais ansiedade, tá? E a partir disso aqui, ficar olhando cotação e rentabilidade, você vai querer ficar girando os seus ativos.
Eu, pelo menos, quando a bolsa está caindo, né, como nesse momento, eu não fico olhando cotação e rentabilidade. Eu deixo ali ocultado na minha corretora, entro para fazer meus aportes, inclusive, hoje, que dia é hoje? Ah, esqueci. Hoje é dia 17, tá? Tô gravando esse vídeo no dia 17, 4 horas da tarde. Hoje eu aportei. Eu não fiquei, eu tive que olhar, né, obviamente, a cotação dos ativos que eu comprei, mas não fiquei olhando a rentabilidade da minha carteira e depois não fiquei entrando para olhar o que está acontecendo com a cotação. No final desse vídeo, inclusive, eu vou ver se eu coloco aí os aportes que eu fiz. Não vou mostrar os tickers, não vou mostrar valores, não vou mostrar quantidades, tá? É só para vocês verem que eu fui lá e aportei, beleza? Com a bolsa caindo. E a minha expectativa é que isso vai me dar retorno, não agora, pode ser que daqui 6 meses volte essas ações valorizarem bastante, ok? Mas o meu objetivo não é para agora, o meu objetivo é para daqui 10, 15, 20 anos. E lembrando, já tem quase 10 anos que eu invisto. Então, eu vou, quando eu chegar no ponto 12, eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que eu aprendi, é, além de todas essas que eu estou falando agora, investindo na bolsa, de por que, a gente não pode ficar olhando cotação, queda de bolsa, etc. Porque esses momentos sempre existem e sempre vão existir. Beleza? Ponto 11, quanto mais tempo você permanece investindo, menos você depende da sorte e mais os juros compostos fazem o seu trabalho. Como assim, Matheus? Como eu já falei em vídeos anteriores, os juros compostos é como a taxa ali, né, a rentabilidade dos seus ativos vão agindo ao longo do tempo e vão aumentando a rentabilidade através do próprio tempo. Ou seja, os juros compostos nos investimentos nada mais é do que o tempo que você deixa os seus investimentos parados, eles rentabilizam e a rentabilidade vai ficando cada vez maior através dos juros compostos. Ou seja, quanto mais tempo você deixa os seus investimentos, permanece investindo, mais os juros compostos faz o trabalho que ele tem que fazer, que é aumentar a sua rentabilidade. E menos você depende da sorte. Porque quando você está começando a investir, o que acontece com muitos investidores é o seguinte: investiu em um ativo e às vezes ele subiu X% de um dia para o outro, de uma semana para o outro, de um mês para o outro. E aí, isso, muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela fez. Ela colocou no ativo porque ouviu algum youtuber falando, alguma casa de análise falando, foi lá e colocou. No fim das contas, isso foi sorte. Isso cria um viés. E é um viés que acaba sendo negativo, de que a pessoa vai depender mais da sorte, ou seja, é o que cria aquela frase de que bolsa é loteria, tá? Quando não é verdade. Bolsa é paciência e persistência, beleza? E aquela pessoa passa a ficar dependente da sorte. Ou seja, para ela investir na bolsa e ter rentabilidade, ela depende da sorte de colocar em um ativo que vai valorizar de um dia para o outro, de uma semana para outra. E ela não deixa que o tempo e os juros compostos façam o trabalho deles. E quanto mais tempo você deixa o trabalho dos juros compostos ser feito, menos você depende da sorte de colocar em um ativo que valoriza de uma semana para outra. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro. Então, pessoal, acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar. E agora eu vou partir para a parte final do vídeo, que é a seguinte. Vamos olhar alguns gráficos, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Primeiro de tudo, eu deixei aberto aqui ó, no TradingView, estou ficando até rouco, esse gráfico do Ibovespa, tá? É o gráfico do Ibovespa desde ali da fundação, tá? Acho que 93, mais ou menos, 94, 95. E olhando esse gráfico, tá? O que vocês percebem é o seguinte. Se eu puxar uma linha reta daqui, ó, do início do Ibovespa até aqui o topo, ou até aqui onde ele está agora, que é o 166.790 pontos, se não me engano é isso, tá? Eu tenho uma linha reta de subida, beleza? Eu estou dizendo se eu puxar um ponto daqui para cá, tá? Porque o Ibovespa não subiu em linha reta. Mas vocês estão vendo, olhando esse gráfico, tá? Para quem não sabe o que é o Ibovespa. O Ibovespa é um índice das maiores empresas listadas em bolsa, tá? Então, quando eu olho esse índice aqui, eu vejo que ele foi sempre para cima ao longo do tempo, oscilando com períodos de queda. Ou seja, essas quedas existem e essas quedas são saudáveis porque elas são o que abre oportunidade para nós pequenos investidores acumularmos bons ativos a preços mais interessantes, tá? E por que essas quedas sempre existem? Vou pegar aqui, vou dar um exemplo, tá? Possivelmente aqui, ó, 1999 para 2000.
Provavelmente essa parte aqui, ó, julho, agosto de 1999. Tem uma quedinha aqui, eu não vou dar zoom não, tá, pessoal? Eu não vou ter que ficar dando zoom e desdando zoom. Essa queda provável aqui foi do período eleitoral, que é uma das coisas que a gente está se aproximando agora. Período eleitoral acho que as eleições são em outubro, eu acho, né? Então, sempre em período eleitoral, a bolsa tende a cair por motivo de incerteza, tá? De quem vai ser o novo governante e o que ele vai fazer. Atualmente, o que está muito em pauta aqui no Brasil? Questão fiscal, né? Brasil batendo recorde da dívida pública, e isso é uma das questões que está em pauta e que impacta justamente na bolsa, porque muitos investidores tiram dinheiro da bolsa com a expectativa de que vai tudo ruir, beleza? Aqui em 1999, eu não vou saber te dizer o porquê, mas provavelmente eu vou chutar. Quem ganhou foi o Lula, tá? E aí tinha-se provavelmente uma teoria de que ele ia acabar com o mercado, que ele ia socializar as coisas, qualquer motivo que seja, o que não aconteceu. Depois que ele ganhou, ó, vamos aqui para os anos 2000, ó, olha como a bolsa subiu. Parece pequeno olhando todo esse gráfico, mas daqui para cá provavelmente foi uma subida de 100%. Ó. Vou pegar aqui do fundo para ver mais ou menos. Ó. Subiu, o Ibovespa subiu de 5.300 pontos, chegando num topo aqui de quase 20 mil pontos. 300% basicamente. A bolsa subiu 3 vezes o que ela era, beleza? Depois, algum momento de turbulência aqui no ano de 2000 ainda, beleza? Uma pequena queda, talvez tenha acontecido alguma coisa, outra queda. Aí aqui ela teve uma queda mais abrupta, andou de lado, queda, até ela subir forte aqui em 2002 para 2004. De 2002 a 2004. É isso mesmo, de 2002 a 2004. Outra queda e assim por diante. Esse período sempre existe, entendeu? Então aqui nós temos, ó, 2008. Provavelmente toda essa queda que vocês estão vendo no Ibovespa aqui foi a expectativa da crise imobiliária americana. Então a bolsa caiu o quê? Provavelmente ela saiu de um topo aqui de 72, 73 mil pontos e fez um fundo aqui em 30 mil pontos. Ela caiu mais do que 50% num período muito curto. Deixa eu ver, de maio de 2008 até outubro de 2008. Quem fez compra nesse período se deu muito bem, principalmente quem segurou até os dias de hoje, beleza? E aí, ó, vocês vão vendo, tem diversos outros períodos aqui, ó, provavelmente esse período aqui, que eu estou passando o mouse agora, deixa eu ver se está gravando. Esse período aqui, ó, provavelmente foi o período do impeachment da Dilma, beleza? Depois que ela foi empichada, que o Temer já subiu, olha como a bolsa subiu, pessoal. Até aqui o ano de 2020, que veio a pandemia, ó, a queda, novamente subida. Provavelmente aqui 2021, isso aqui, período eleitoral novamente, ó, queda, depois a subida que a gente teve até agora, e novamente um período de queda eleitoral. Então, independente do que acontecer, muito provavelmente, tá? Independente de quem ganhar a eleição ou qualquer coisa que esteja acontecendo, a tendência é que a bolsa volte a subir, tá? Parece que não, parece que é o fim do mundo agora. Ah, mas a dívida do Brasil e não sei o quê, e o fiscal e a parte tributária, todos esses períodos que eu falei para vocês aqui pareciam o fim do mundo para a pessoa que estava naquela época e não foi. Provavelmente como vai ser agora. Provavelmente agora também não vai ser o fim do mundo. Quer dizer que não vai ser? Ninguém prevê o futuro, tá? Eu não prevejo o futuro. Pode ser que realmente aconteça alguma coisa e a bolsa faça isso aqui vá zero. Tá? Isso não é impossível. Mas até hoje não aconteceu. Isso aqui são dados de 30 anos. A Bolsa do Brasil é mais antiga que isso. Tá? E ela, se eu conseguisse pegar dados desde quando a Bolsa aqui no Brasil existe, provavelmente vocês viriam que ela partiu de mais baixo ainda. Beleza? Então, vou pegar outros ativos aqui. Vamos lá, deixei alguns aqui. Vamos pegar essa JHSF que eu falei. Eu dei uma olhada nela. Tudo isso aqui eu olhei, pessoal, tá? Antes de trazer o vídeo aqui, só para finalizar. Acabei não falando. Não vou falar nesse gráfico aqui agora não, porque é muito arame farpado, né? Mas, ó, olha essa empresa JHSF. Abriu na bolsa, teve uma queda considerável, muito provavelmente aqui, ó, onde ela chegou nesse fundo, ano de 2000, ela abriu capital basicamente na época da crise do subprime lá nos Estados Unidos, né? Caiu, provavelmente começou a entregar bons resultados, subiu, começou a cair aqui porque entregou provavelmente maus resultados e foi no período ali do impeachment da Dilma também. Depois, ó, subiu bastante, teve uma queda aqui no período da pandemia e agora, pelo que eu estou vendo, está entregando bons resultados. Eu dei uma olhada recentemente e olha como é que ela está subindo aqui, beleza?
E aí, o que eu quero que vocês olhem aqui é o seguinte, tá? A partir desse gráfico do Ibovespa, eu não quis mostrar muito, mas já vou explicar algumas coisas para vocês. Ó. Vocês estão vendo essas três linhas aqui? Essas três linhas são o que se chama de médias móveis, tá? A azul aqui no meu gráfico é a média móvel de 21 períodos. No caso, esse gráfico é semanal, tá? Ou seja, cada vela dessa aqui, vou dar um zoom agora, cada vela dessa aqui representa uma semana de negociação na bolsa, tá? E aí, cada linha dessa representa uma média, sendo essa de 21 períodos, ou seja, a média do preço de 21 semanas. Essa aqui é de 50 semanas, a de laranja e a de vermelho é 200 semanas. Ou seja, o que essas médias estão falando? Quando pega o preço de todos esses períodos, por exemplo, média 21, média dos últimos 21 períodos, soma-se tudo e divide por 21, o preço que eu tenho médio é de R$ 10,70 nesse ativo. Esse aqui é uma média de 50, ou seja, de 50 períodos. Quando eu somo tudo e divido por 50, 9,44. E a média de 200 períodos, que é a vermelha aqui, quando eu somo os últimos 200 períodos aí, as últimas 200 semanas, 6,68. No caso desse ativo que é a JHSF, a gente está vendo o seguinte, ó, já durante há bastante tempo, é um ativo que negocia acima das médias de todas as médias. Exatamente, todas as médias, 21, de 50 e de 200. A partir do momento que ela vem caindo abaixo das médias, isso aqui pode representar, tá, uma oportunidade de compra e de acumulação ao longo do tempo. Não estou te dando uma recomendação, estou te falando que os ativos tendem a voltar para as médias, tá? Não quer dizer que eles vão voltar, porque ela pode despencar aqui para baixo, e aí com a média um cálculo, ele vai somando essas quedas e vai se aproximando também. Beleza? Mas quando tende a cair muito abaixo de todas as médias, a tendência é que retorne para as médias. Beleza? Então, enfim, não era para falar muito sobre análise técnica, mas é legal falar isso um pouco. O que eu quero é que vocês foquem justamente nessas questões das quedas e das altas, porque as quedas sempre vão existir, e no longo prazo, tá? Esse aqui é um ativo que tem quase 20 anos, tá? Olhando assim, até que não performou tão bem. Ele passou do topo dele do IPO agora, quase 20 anos depois, mas eu quis só trazer para mostrar aqui. Agora eu vou pegar outros ativos que eu considero um pouco melhor. CEMIG. CEMIG, capital aberto ali em 2018, tem menos de 10 anos, tá? Gráfico semanal, o que a gente vê também, ó, ao longo do tempo, ó, abriu capital, deu uma subida, caiu, deu uma subida, caiu, deu uma subida impressionante aqui, tá? Período da pandemia caiu, pandemia era o fim do mundo, depois a pandemia voltou a subir, 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 teve uma queda aqui em 2023, talvez tenha sido aqui no período eleitoral, imagino eu, subiu aqui, fez um padrão que parece um topo duplo, mas não sei, teria que olhar mais a fundo. Aqui provavelmente foi o período que saiu a notícia que ela ia ser federalizada, né? O governo federal ia pegar, ia fazer a compra do governo de Minas Gerais e ela fez essa queda aqui, ok? Mas depois voltou a subir e agora está caindo novamente. Tanto que esse topo foi o que eu falei anteriormente, né? Passou a vender ativos e passou a desinvestir, sendo que agora ela está voltando a investir, beleza? Então, olha só como um ativo bom, isso aqui é uma elétrica, cresce ao longo do tempo, tendo esses períodos de queda que parece que são o fim do mundo, beleza? E ainda assim, ó, ela está caindo agora, depois de muito tempo, ela sempre costuma cair, ó. Como é que a gente vê um padrão, para falar a verdade? Quando ela cai abaixo de duas médias, ó, caiu abaixo de duas médias aqui, caiu abaixo de duas médias aqui, aqui ela caiu abaixo de três médias, aqui ela caiu abaixo de duas, aqui ela caiu abaixo de duas, aqui ela caiu abaixo de duas, e novamente ela está caindo abaixo de duas médias. O que eu quero falar para vocês em questão de padrão? Quem quer estudar um pouquinho mais a fundo ativos em termos de preço. O que parece a CEMIG é um ativo que sempre que cai abaixo de duas médias de 21,50 e principalmente abaixo das três médias de 21,50 e 200 períodos, ela tende a retornar acima. Beleza? Quer dizer que isso vai se repetir? Não. É apenas uma análise superficial que eu estou fazendo agora no momento. Vamos para outro ativo. Sanepar. O que a gente vai olhar? A mesma coisa. Ativo que está na bolsa desde 2014. Beleza? E a gente vai olhando aqui, ó, mesma coisa. Sobe, cai abaixo das médias, depois continua subindo, cai um pouco abaixo das médias, sobe, cai abaixo das médias.
Então, ó, os ativos sempre têm períodos de quedas e períodos de altas. Bons ativos, pessoal. Lembrando, sempre reforço isso. Bons ativos, ok? Vamos para mais algum. Vamos para um que todo mundo está falando mal. Banco do Brasil. Ó, Banco do Brasil que tem capital aberto, acho que desde quando a Bolsa iniciou. Então, vamos lá. Ó, o que a gente repara olhando esse gráfico de Banco do Brasil? Entendeu? Ao longo do tempo, é um ativo que sempre sobe. Ele tem muita volatilidade, beleza? Queda abrupta, sobe, queda abrupta, sobe, queda abrupta, sobe, queda abrupta. Ou seja, é o tipo de ativo que, em momentos de alta volatilidade, que ele performa mal, abre oportunidade para nós, pequenos investidores, irmos lá e acumularmos esse ativo. Lembrando, não estou recomendando. O que eu estou fazendo é olhar o gráfico e concluir o que acontece com esse ativo ao longo do tempo. Beleza? O Banco do Brasil já passou por diversas crises, né? Eu tenho visto muita gente falar mal do Banco do Brasil agora, porque é estatal, etc, etc. Mas, cara, o que vocês acham que aconteceu na crise de 1929? Provavelmente, eu não sei, tá? Tô chutando de orelha. O governo deve ter se utilizado do Banco do Brasil para comprar o excedente da produção de café, porque não tinha para onde vender o café, porque, por exemplo, os Estados Unidos não estavam comprando. E mesmo provavelmente o Banco do Brasil tomando prejuízo naquela época, que foi a maior crise financeira da história até hoje, sobreviveu e está aí até hoje, fora outras diversas crises que deve ter tido no meio desse caminho aqui. Ok? Mais um. Vamos pegar aqui, ó. Itaú, também, empresa que cresce muito, talvez seja o melhor banco aqui da América Latina e do Brasil. Vocês veem que ele oscila muito menos do que o Banco do Brasil, por exemplo. Mas olha só, ele teve seus períodos de volatilidade. Ó, 2008, crise aqui do subprime, subiu, caiu aqui, sei lá, talvez tenha sido eleição aqui, 2011 para 2012. Impeachment da Dilma, mesma coisa. Pandemia, olha a queda. Mas, no geral, ele subiu. Entendeu? Então, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu podia mostrar N ativos. N ativo para vocês verem aí ao longo do tempo o que acontece. Mas o que eu quero que vocês entendam é, quando você cria todo esse racional de investimentos que eu passei para vocês, vocês permanecem investindo e vocês se desesperam menos em momentos de quedas como esse, que são momentos passageiros. Beleza? Então, assim, eu espero que tudo que eu expliquei aqui tenha servido de alguma coisa. Curta esse vídeo, comente, eu não preparei nem o encerramento, tá? Comente aqui, eu converso com vocês. Na descrição vai ter meu Instagram, né? Vocês podem me mandar mensagem lá, a gente vai conversando. Eu espero que tenham gostado. Compartilhe também esse vídeo com quem vocês acham que precisam saber dessas informações. E basicamente é isso. Agradeço a presença e até o próximo vídeo. Valeu!